Boa tarde, amada de Deus. Graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, espero que sim. Eu sou a pastora Luana França, seja bem-vinda ao meu canal. Se você já está inscrito aqui, glória a Deus. Eu quero pedir para você, compartilhe o link desse canal na sua rede social, com as pessoas que você conhece, vamos evangelizar. Se você não está inscrita no canal, a pergunta que eu te faço, está esperando o quê? Inscreva-se agora em nome de Jesus. Clique, ative o sininho das notificações, clique em todas, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo. Todas as vezes que for publicado um conteúdo aqui no canal, o YouTube te avisa. Aí você não perde nada, fica por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. E também compartilha, né? Compartilha esse link desse canal com outras pessoas, na sua rede social. Vamos evangelizar, me ajuda. Mulher de Deus, ajuda a mulher de Deus aqui a evangelizar. Né? Porque a gente precisa levar a palavra do Senhor. Não dá pra gente segurar para nós aquilo que o Senhor entrega com tanto amor, que a gente sabe que é vida pura e uma vida plena. Porque viver de qualquer maneira, não, essa não é a nossa vibe. A nossa vibe é viver em Cristo, que é uma vida repleta de novidades, de espírito, de coisas boas. Amém? Glória a Deus. Aqui no nosso canal você sempre vai ouvir falar de Jesus. Jesus é a prioridade, é Ele que direciona. Na verdade, a criação desse canal foi um direcionamento de Deus na minha vida. E eu acredito muito no poder, na autoridade de Deus sobre todas as coisas. E tudo que eu fizer aqui vai ser direcionado por Ele. Então, assim, essa palavra é o Senhor que nos entrega. Então receba, porque eu também estou recebendo, tá, amada? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E olha só, esse é o momento, né, do devocional Me Dispõe, é o momento da ministração da palavra. E o Senhor vai falar muito com a gente hoje aqui. É uma palavra maravilhosa. Então vamos já ouvir, né? Chega de conversinha paralela, porque esse não é o foco é Cristo. Bora? Vamos lá para mais uma palavra? Mas antes, amada, vamos pedir a Deus direção? Vamos pedir comigo? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu entro na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por este momento, glorificando o Seu nome, reconhecendo no Senhor que o Senhor é o Deus da minha vida, da minha alma e da minha salvação. E eu consagro a minha vida ao Senhor agora, pedindo ao Senhor que venha consagrar a vida de cada uma das mulheres, de cada pessoa que está ouvindo agora esse vídeo. Meu Deus, alcança a vida de todos em nome de Jesus. Meu Pai, que neste momento eu seja diminuída, que o Senhor cresça, que eu não fale nada de mim, mas que a sua vontade prevaleça e alcance as vidas que o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Olha só. Hoje a nossa base bíblica está no livro de 2 Reis. Então vai lá na sua Bíblia, se você puder, tá? Se não puder, eu vou ler para você de qualquer maneira. 2 Reis, o capítulo é 5. E vamos ler a partir do versículo 9. Deixa eu me ajeitar aqui. A partir do versículo 9. É bem conhecida essa passagem, né? E o Senhor tem muita coisa para falar conosco através dela hoje. Olha só. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se colocará de pé diante de mim, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia lavar naqueles rios e ser purificado? Voltou-se e foi com indignação. Naamã ficou indignadíssimo. Aí no versículo 13 diz o seguinte: então chegaram-se a ele os seus servos, que ele foi embora, e os servos falaram para ele assim: Senhor, algumas Bíblias está escrito meu pai, né? Senhor, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, o senhor porventura não ia fazer? Quanto mais dizendo para o Senhor, lava-te e ficarás purificado? Então ele pensou bem, aí ele desceu no Rio Jordão, 7 vezes ele mergulhou conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi curada, e ele ficou purificado como um menino. Se você ler todo o contexto, você vai entender que Naamã, ele era chefe da guarda do rei da Síria, e ele era assim muito respeitado, ele tinha posses, ele era o cara. E assim,
diante de toda a sociedade que ele vivia, daquele meio em que ele estava inserido, ele era autoridade, assim, depois do rei, a autoridade era ele. Então, algumas pessoas sabiam que ele era leproso, outras pessoas não sabiam. E assim, era uma coisa que ficava em off, ficava só entre eles. Por quê? Porque ele era o cara que todo mundo tinha medo. Então, quando ele se viu doente, ele não declarou para ninguém, não falou nada, e ele ficou guardando para ele. Ele vencia as batalhas, ele tinha um cargo de respeito, ele tinha pessoas que eram sujeitas a ele, mas ele era leproso. Ele tinha tudo que naquela época as posses poderiam comprar. Ele tinha uma mulher, ele tinha servos, ele tinha casa, ele tinha carros, cavalos, mas era leproso. Ele tinha autoridade, as pessoas temiam a ele, mas era leproso. E nada que ele fazia dava certo, que ele tentava, porque naquela época era incurável. Então, ele precisava de ajuda. E quando ele ouviu falar do servo de Deus Eliseu, ele foi atrás. E o que ele imaginou? Porque quando ele fala assim, eu disse comigo, ele já disse, eu criei uma expectativa. Diante do que ele recebia de tratamento das outras pessoas. Então ele foi na certeza de que ele seria muito bem recebido, que eu estender o tapete vermelho para ele e falar, não, vem aqui, porque com certeza, a Bíblia aqui não relata, mas ele deve ter procurado outros recursos. E muitas vezes ele foi recebido com honras pelo homem e não foi curado. Não é assim? Porque ele procurou o servo de Deus. E chegou lá, ele ainda fala, ó, eu disse comigo, pensei comigo, que ele me receberia em sua porta, que ele olharia para mim, né? Aquele, né? E colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, né? Porque ele não conhecia Deus, no Senhor seu Deus, e passaria a mão e tal. Então, assim, ele tinha uma expectativa diante de tudo que ele sempre viveu. Só que ele não tinha vida com Deus. Então, ele foi frustrado. Uma pessoa que não tem vida com Deus, não importa qual é o cargo que ela ostente, não importa quanto dinheiro ela tenha, não importa a família de origem dela, não importa de onde ela vem ou para onde ela vai. Em algum momento ela será frustrada. Principalmente quando ela chegar diante dos santos, porque Deus vai fazer ela entender que ela não é melhor do que ninguém. Que tudo que ela tem nessa terra, inclusive a própria carne, porque aqui a carne dele estava leprosa, é corruptível. Se corrompe com o tempo. Nada que ela tem aqui, Deus tem interesse. Deus tem interesse somente em uma coisa, na sua alma, no seu espírito. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então Deus já começou ali colocando ele na mesma régua, ser igual a todo mundo. Não vai ser recebido como você espera. E aí, ele quase perdeu a oportunidade de realmente ser curado. Por quê? Porque ele se colocou no pedestal, e falou, eu pensei que ele ia fazer isso, isso e isso. Ele não fez. Tem rios assim assado, melhor, e ele me manda ir lá. E foi embora, indignado. Aí os servos dele, que são humildes, que tinha a humildade que ele não tinha, porque ele era soberbo, porque ele se garantia no seu próprio entendimento, na sua força, na sua autoridade. Só que a palavra do Senhor já diz que a gente não deve se apegar no nosso próprio entendimento. Porque como ele se apoiava, ele é um exemplo, ele se apoiava no seu próprio entendimento, na sua postura, na sua autoridade. Só que a autoridade dele não trouxe para ele a cura que ele precisava. A soberba dele quase impediu ele de ser curado. Foi quando os servos chegaram, Senhor, mas, né, repense. Já que o senhor está aqui, já que veio, né? Porque se fosse uma coisa grandiosa, o senhor também não faria? Isso é o mínimo, isso é nada. Faça, ninguém tá vendo. E aí ele foi lá e fez. E Deus mostrou para ele que a obediência precede a honra.
E naquele momento, ele foi obediente, mesmo sem querer, porque a carne dele já estava apodrecendo. Ele não tinha outra alternativa, ele já tinha tentado muitas coisas. Você acha que ele, dentro do meio que ele vivia, não tinha médicos, não tinha doutores, não tinha magos, feiticeiros, todo mundo que tentou e não conseguiu êxito em nada? E ele deve ter feito um monte de coisa, não deve ter, a Bíblia não relata, mas ele deve ter feito tanta coisa e nada. Porque, gente, quando nós estamos com uma enfermidade que acomete o nosso físico, da maneira como naquela época a lepra acometia, tudo que a pessoa pode fazer, e às vezes até ela vai além para tentar se curar. Não é verdade? Só que para cura física, hoje a gente tem muita alternativa aí. Muita alternativa mesmo. Mas e quando é espiritual? Como que faz? E quando o que é físico é apenas o reflexo de como está o seu espiritual? Você pode procurar o recurso que você não vai conseguir. Porque o que você precisa está em Deus. Não adianta você buscar alternativas, sendo que o que você precisa está bem na frente dos teus olhos, do teu nariz, e você não está enxergando. Quantas pessoas estão com lepra na alma? Essa é a verdade. Às vezes você fica procurando, você não sabe nem o que é que você está procurando. Essa é a verdade. Ai, sabe aquela história, tipo, igual uma pessoa que, eu tô com fome. O que você come? Não sei. Como sabe? Não sei, mas eu quero comer alguma coisa. Muitas pessoas têm problemas seríssimos. E elas não conseguem identificar o que está acontecendo. É Deus que está faltando, mano. É Deus que está faltando. Só que muitas pessoas não conseguem ceder ao orgulho, ao ego. Que foi o que quase levou Naamã a não viver o milagre. Ele viveu porque ele cedeu. Ele viveu porque ele quebrou o próprio orgulho e desceu as águas como Deus mandou. Ele obedeceu. Mas quantas pessoas não conseguem romper em Deus por falta de obediência? Não alcançam a sua cura por falta de obediência. E quando você vai ver, a obediência não era nem se submeter a algo que fosse propriamente para você. Talvez o seu ato de obediência é liberar um perdão. Forte, né? Que às vezes você está com uma situação pendente com uma pessoa e Deus já te mostrou que você precisa perdoar. Só que a falta de perdão gera em você uma brecha enorme espiritual, aonde Satanás e seus demônios estão usando para inserir enfermidade física, enfermidade emocional, espiritual. Tá entrando na sua vida, tá fazendo um pé de vento dentro da sua casa. E você ainda insiste em não perdoar. A falta de perdão leva a pessoa a queda de níveis espiritual muito grande, porque te amarra naquele momento que você não consegue perdoar. Se a sua lepra for o orgulho, então nem fala. É orgulhosa, eu não quero não, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, quer sempre ter razão em tudo. Amada do Senhor, amado do Senhor, entenda que se você tem vida com Deus, o que importa se você tem razão ou não? Diante do homem? Você sabe o que falta às vezes para as pessoas conseguirem se libertar dos males que acometem a sua vida? É entender o seu lugar e a sua importância em Cristo e entender a importância de Cristo na sua vida. Porque se você tem vida com Deus, o que mais importa? Eu já fiz essa pergunta aqui em outros devocionais. Importa que o outro vai ver se você está com um carro mais básico, está com um carro mais caro?
Importa se você hoje, se você para poder colocar sua vida em ordem, você vai ter que desfazer de muitos bens e vai ter que diminuir seu nível de grana no banco. Importa se você vai ter que pedir perdão quando você tinha que perdoar e não pedir perdão. Importa se você vai ter que perdoar quando você não queria perdoar porque foi muito ferido. O que importa? Libere esse perdão, dá perdão, pede perdão, sai desse cenário, desfaz essas coisas. Gente, às vezes nós estamos, olha, a verdade é que tem muita gente se apegando a coisas que não vai, gente, não vai levar a lugar nenhum, entenda? Se você hoje se sobressair diante de uma situação, não vou levar desaforo para casa, não, mas todo mundo viu aquilo, não sei. Gente, o orgulho ele alimenta um espírito que faz um estrago tão grande na vida da pessoa, que leva ela, que impede ela de alcançar e conquistar tantas coisas. Porque é uma pessoa que nunca, não posso ir ali, não posso fazer, sabe? Ela se limita. A pessoa quando ela não libera perdão, a pessoa quando ela tem orgulho, a pessoa quando ela quer sempre ter razão, ela se limita e ela limita o agir de Deus. Porque as brechas que são abertas através do senso de limitação do senso de limites que você coloca em você mesmo, sabe? Impede que Deus derrame sobre a sua vida tanta graça. Você não consegue aproveitar quando Deus libera a misericórdia sobre você para te beneficiar. Porque você fica preocupado com o que o outro vai pensar, como que as pessoas vão ver, o que vai fazer. Gente, o que importa, se no final de tudo isso que você dá tanta importância, que você acha que é tão grande, que você acha que é tão precioso, não preenche o espaço que é de Deus. Se no final todas as coisas te levam a ver que o espaço que está ali para Deus ocupar, nada conseguirá suprir. Se tudo que Deus quer entregar para você, somente das mãos dele virá, não virá de outro lugar. Quando você consegue ver, porque você precisa, é por isso que é muito importante. A palavra de Deus é perfeita, fala: por falta de conhecimento o meu povo perecerá. Perece porque você não conhece a palavra, não conhece as escrituras, não busca intimidade. Porque se você buscar, você sabe que o perdão, ele amarra você naquele cenário, naquele momento, naquela situação. Sabe? O senso de justiça própria, o ego, sabe? Leva você em níveis espirituais baixíssimos. Reduz o seu nível espiritual. E no fim, é tudo cansaço. É trazer você para estaca zero quando você já estava chegando no nível 5. O que importa se você vai ter que perdoar pessoas? Perdoar não significa andar junto de novo, não precisa. Perdoa, libera perdão sobre a vida dela, ora para que Deus alcance a sua vida e que alcance a vida dela também. Tá bom, tá tudo certo. É isso. Porque se você for levar tudo a ferro e fogo, você vai deixar de lado a intimidade com Deus, que vai elevar o seu nível espiritual, te mostrando quem Deus realmente é para você. E aí você vai entender que se você tem vida com Deus, se você tem comunhão com Deus, nada mais importa. Não importa a roupa que você usa, não importa o carro que você tem, não importa a casa que você tem, não importa o emprego que você tá. Você entendeu? Não importa se fulano fez ou deixou de fazer, porque aí é ele com Deus. E você, mas eu respingou em mim, tudo bem, mas se você liberou perdão, é você e Deus. E aí ele faz. E aí ele é outra coisa. Se você perdoou, você já põe um ponto final. E se ele quiser colocar vírgula na vida dele e dar continuidade nos erros e continuar saindo fora do propósito, isso é um problema dele. A gente tem que parar de ficar olhando o que o outro tá fazendo, o que o outro tá pensando, se preocupando se o outro vai achar bom, se o outro vai achar ruim, se o outro vai gostar, se o outro vai ver, se o outro vai olhar e vai falar: nossa, olha como ela... Não, gente, entenda que as nossas coisas não devem ser feitas para que os outros vejam o que a gente fez. As nossas atitudes devem ser pensadas para que alcance o coração do Senhor, para que alcance o favor do Senhor. Porque se você entra na presença de Deus para alcançar o favor dele, o que ele vai derramar para você, na sua vida, se for da vontade dele, será sim visto por outras pessoas. E, demais, vai até beneficiar outras pessoas.
Agora, quando você fica se preocupando com fulano, com ciclano, com beltrano, com o que vão pensar, com o que vão dizer, com o que vão achar, com o que vão fazer, minha amada, meu amado, entenda. No final, o que vão pensar, o que vão deixar, o que vão fazer, não vai mudar a sua vida. Não vai alterar a ordem das coisas. O que vai trazer mudança de vida para você é a comunhão que você tem com Deus. O que vai alterar a ordem das coisas é o que você recebe de Deus e o que você faz com isso que você recebe. Porque se você recebe instrução e você aplica ela no seu dia a dia, no seu modo de viver, vai alterar a ordem das coisas. Porque você vai errar menos, você vai pecar menos, você vai ter uma colheita muito melhor do que você teve. Por quê? Porque você está plantando coisas melhores. Porque você está recebendo de Deus e você está fazendo. Agora, você recebe de Deus, não faz, porque você está preocupado com o que o outro está fazendo, desculpa, não vai a lugar nenhum, vai continuar no mesmo lugar. Se você deixar o orgulho crescer, no caso de Naamã aqui, o orgulho dele cresceu, inflou, que ele saiu fora, saiu reclamando. Foi quando ele se deparou com o servo que Deus usou até, porque olha como Deus teve misericórdia. Deus entendeu que a alma dele não tinha conhecimento de nada e ainda aplicou um servo lá para dar uma ajudadinha, empurrar. Aí ele foi. Quantas vezes Deus não te deu oportunidade? Quantas vezes? Porque assim, Deus, ele dá sempre oportunidade, tá? Ele dá sim. Ele dá a oportunidade do conserto. Se a vergonha vem é porque você não soube aproveitar a oportunidade. E se você tá tendo a oportunidade, aproveite. Porque senão, você não vai aproveitar. Deus vai se cansar, porque tem uma hora que Deus fala, bom, já que fulano me rejeita, eu também vou rejeitar. E aí, o que vai acontecer? Aí você vai ficar pela sua própria sorte. E aí a lepra toma conta. E lepra, chega um momento que não tem como esconder. Entende? Então, se Deus está te dando a oportunidade, porque Deus dá, isso é fato, aproveite, agarre essa oportunidade. Repense, joga fora esse orgulho. Orgulho não é de Deus. Soberba não é de Deus. Então receba do Senhor o que Ele tem te entregado. Engole esse orgulho e mastiga, engole ele. E faz as coisas do jeito que tem que fazer. Se o seu mergulhar for ter que pedir perdão, vai lá, pede perdão. Se o seu mergulhar for ter que perdoar, vai e perdoa. Se o seu mergulhar é ter que voltar atrás numa decisão que você tomou insanamente, vai lá e volte atrás. Se o seu mergulhar é corrigir aquilo que você foi lá e fez de errado, vai lá e corrija. Mas mergulhe. Mergulhe porque Deus quer que você seja limpa para receber a cura, ficar renovada e restaurada. E depois que você for curada, Deus ainda vai te mostrar muitas lições. Você ainda vai enxergar muita coisa de Deus na sua vida. Porque a palavra que mais para frente vai dizer que ele quis pagar Eliseu. Ele voltou lá. E quis pagar Eliseu pelo que ele não aceitou. Porque Deus não aceita moeda de troca. Deus não faz nada para você, para receber. Eu vou fazer porque Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer se você tiver uma postura que seja condizente com o propósito, dentro do propósito que ele estabeleceu para você. Porque se você estiver dentro do propósito que ele estabeleceu, os princípios você vai viver. E que Deus espera de você é mudança de vida, mudança de hábito, de postura. Não é fazer algo para receber de Deus algo em troca e continuar com as mesmas posturas. Não, isso aí não vai fazer Deus mover algo contra a sua vida. Não, não. Deus espera de você mudança de postura. Deus espera que você mergulhe, que você faça o que tem que ser feito para você entrar. Entendeu? Só que você entrou, aí você vai permanecer. Não é entrar, fazer aquele momento e sair fora. Não, você vai entrar e vai permanecer. Porque isso vai elevar o seu nível espiritual, vai tratar você vai ser tratada, você vai ser limpa, vai ser curada, vai ser restaurada, renovada, vai avivar o seu espírito em Deus e aí você vai mudar. Hábitos novos, entendeu? Vinho novo. Você vai ser um odre novo. E aí você sim, você terá a oportunidade de viver novas coisas em Deus, novidades em Deus. E se para o outro é importante,
pô, glória a Deus, porque ele tem uma visão, ele consegue entender. Se não for, problema dele. É pra você. Se é você que tá vivendo, é pra você. Se submeta a Deus. Essa é a palavra. Porque se você se submeter, virá a cura. E com essa cura, viram outras coisas. Virão outros benefícios. Você vai viver em Deus aquilo que você nunca viveu. Mas para que você possa viver o que você nunca viveu em Deus, faça em Deus aquilo que você ainda não fez. Amém? Um beijo para você. Que Deus te abençoe. É que o Senhor falou. Pense sobre essa história. Leia completa esse capítulo. E se você não entender, leia de novo. Porque Deus vai te esclarecer muita coisa. Deus está falando com você agora. Deus está falando. Tem coisa em você que ainda não aconteceu. Tem coisas que ainda não fluiu. Porque falta o mergulho, falta obediência, falta intimidade. Só obedece quem entende. Você precisa entender. E Deus está te mostrando. Então, aproveita. Aproveita que Ele ainda está insistindo em você. E receba. Obedeça. Se submeta. Um beijo no seu coração. Graça e paz. Até o nosso próximo encontro.